Hello people, olha eu aqui novamente pessoal, venho apresentar para vocês aqui pessoal mais um vídeo relacionado à libertação da pornografia, tá? E para poder pessoal trazer mais um acréscimo em cima desse assunto, eu vou usar Romanos capítulo 6, tá? Eu vou estar lendo aqui pessoal, livro de Romanos no capítulo 6 do versículo 11, tá? Que fala assim, vou ler só alguns versículos, tá pessoal? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai os vossos membros, veja bem, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Veja bem, versículo 16 agora. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, veja bem pessoal, conforme eu falei no outro vídeo, hein? A quem vos apresentardes por servos para lhes obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, veja bem, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, aquele que obedece, ele vai alcançar a salvação e a justiça também. Mas o principal foco é alcançar a salvação. Amém? Então eu vou estar lendo aqui o último versículo, no versículo 23, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Está aqui, pessoal, a palavra do Senhor. Pessoal, o que eu quero transmitir hoje, nessa tarde, é uma mensagem a qual o Espírito Santo de Deus me concedeu. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, Jesus, uma certa vez, ele falou assim, que um abismo, ele puxa outro abismo. Uma coisa para vocês, conforme eu já falei em um dos vídeos que eu fiz a respeito da libertação da pornografia, pessoal, é a gente abrir exceções. E o que, que é abrir exceção? Eu já passei muito por isso, então eu vou usar o meu exemplo como pessoa. O que, que é você abrir uma exceção? Você está em santidade, vamos dizer assim, você está em um momento de purificação. Ou seja, você não está na prática do pecado. Aí você abre uma exceção. O que, que seria uma exceção? Você já está uma semana, 2 semanas sem o ato da masturbação. Veja bem. Aí você abre uma exceção, porque o próprio diabo ele fica soprando no ouvido do cristão. Ah, não, fulano, não tem problema, não é pecado. Você vai lá e se masturba uma vez porque você já está há tanto tempo mesmo sem fazer isso, então não tem problema. Aí depois você ora e Deus vai te perdoar. Concordo que Deus perdoa, mas eu quero entrar nesse assunto que é um assunto muito interessante. Pessoal, quando você abre, eu já passei muito por isso, quando você abre uma concessão, ou seja, quando você fala, não, tá tudo bem, eu vou cometer um deslize, eu vou cometer um pecado. Através desse pecado, você já abre portas e brechas para que outros pecados reinem em seu corpo. Como assim? Quantas das vezes, pessoal, eu abri essa concessão e daqui a pouco eu ia lá, depois daquele ato de masturbação, eu me sentia muito mais fraco e separado de Deus, entendeu? Muito mais fraco e separado de Deus. E o que, que eu fazia a seguir? Ia lá e assistia um filme pornográfico. E através desse filme, veja bem o interessante, que quando você assiste um filme, não para em um. Daqui a pouco você assiste 2, 3 vezes. E aí quando você vai ver, para você voltar de novo, aquele ato de purificação diante do seu Criador é muito mais difícil. Pessoal, uma coisa que eu passei muito na minha vida, hoje em dia, graças a Deus, eu não passo mais por isso. Porque eu tenho lutado a cada dia contra a minha carne e tenho vencido. Mas quando você, pessoal, se coloca de joelho para orar e você está debaixo do jugo do pecado, você não tem paz. Quando você coloca seu joelho no chão, até a sua oração, ela fica, você percebe que ela fica até mais fraca. Por quê? Porque você vai estar envergonhado diante do seu Criador. Você não vai ter a intimidade, conforme eu tenho a intimidade hoje, pessoal. Eu estou aqui nessa tarde no monte, estive orando e eu tenho paz diante do meu Criador. Porque o pecado, ele não habita mais a minha vida, entendeu? Eu não estou dizendo, pessoal, que eu não peque, que eu não deslize. Mas os meus pecados que eu tenho hoje em dia, não é pecado, tipo assim, que escandalize, entendeu? O meu pecado é de pensamento. Sem querer a gente pensa alguma coisa que entristece ao Senhor, mas amém. Mas que, conforme eu fico vendo hoje em dia, muitos dizem assim, pessoal, não existe para Deus pecadinho nem pecadão, existe sim. Porque o apóstolo João vai dizer que
há pecados que é para a morte. Agora, há pecados que não é para a morte. Por esses pecados que não são para a morte, a igreja deve orar. Inclusive, a pessoa deve orar. Porque tem pecado, pessoal, que não é para a morte. Veja bem, eu vou explicar para você. Pessoal, não é a mesma coisa eu cobiçar uma mulher do que eu chegar nessa mulher e assediá-la, encostar a mão nela, arrancar a roupa dela e ter relação sexual com ela à força. Tá vendo? O pecado de eu cobiçar ou de eu desejar uma mulher, isso é um pecado que é entre eu e Deus, ou seja, foi um pecado de pensamento. Eu vou chegar na minha casa e eu falar ao Senhor, me perdoe, eu não devia ter cobiçado aquela mulher, eu não devia ter feito isso ou aquilo. Amém, Deus vai me perdoar. Agora, uma coisa é você pensar e a outra coisa é você praticar o ato. A partir do momento que você pratica o ato, aquele ato ele é para a morte. Então, para vocês que estão me acompanhando, você que está me acompanhando, pessoal, não abra concessão. Eu te peço, não faça isso. Pessoal, a minha vida, eu vou dizer por mim mesmo, a minha vida, depois que eu deixei de levar uma vida leviana, de masturbação e pornografia, a minha vida é outra, pessoal. Quando eu acordo de manhã, eu já acordo lavando a louça, eu já acordo arrumando a minha casa, arrumando a minha roupa, lavando a minha roupa. Entendeu? A minha vida hoje, ela é mais dinâmica. Antigamente, quando eu vivia, pessoal, no ato da masturbação, até por levantar da cama era difícil. Porque quanto mais a pessoa ela vive na prática da masturbação, ela não tem energia, pessoal. Ou seja, quando você chega no seu filho, para você que é mãe, chega no menino, fala, ô filho, vai lá na padaria lá buscar o pão. Ele olha para você e fala, não vou não, tô com preguiça, não quero levantar agora. Sabe por quê? Porque esse menino está na prática da masturbação, ele não tem nem energia para gastar. Ele não tem ânimo nem para levantar da cama. E quando você, pessoal, se afasta do pecado, a sua vida diante do seu Deus é outra. Por isso que eu falo, pessoal, só não sai do erro quem não quer. Só não sai da vida errada quem não quer. Só não sai do alcoolismo quem não quer. Por quê? Porque eu estou lutando a cada dia, eu luto todos os dias. Eu virei, conforme eu falei em um dos vídeos que eu fiz, hoje em dia eu virei rato de igreja. Quando não tem culto na igreja que eu estou indo, eu vou em outra igreja. Entendeu? Eu estou na minha casa em constante oração, buscando. Por quê, pessoal? Porque não é fácil. Conforme eu disse para vocês em um dos vídeos que eu fiz, quanto mais você tem, mais você é cobrado, entendeu? Quanto mais eu tenho sido cobrado. Então, eu vivo em pé de oração com meu Deus. Todo dia eu estou ali descendo, Senhor, me dê forças, me ajude a vencer este mundo. Porque não foi diferente com Jesus. Jesus, ele toda vez ele tinha que estar no pé do Pai, pedindo para ele, Senhor, me dê forças para que eu vença este mundo. Me ajude a vencer os desejos da minha carne. Então, para você que está me assistindo, conforme fala em Efésios 6:10, se você não se reveste, se você não busca Deus, entendeu? Você fica fraco para dizer não ao pecado. Lá mesmo em Mateus, conforme nós vemos Jesus no monte do Getsemane, a qual ele estava orando, lá em Lucas vai dizer que o suor dele se transformou como gotas de sangue. Ou seja, naquele momento, Jesus, ele desceu. Naquele momento, Jesus falou, Pai, me dê forças. Por que ele falou me dê forças? Porque na mente dele, o desejo de homem era voltar para trás, era retroceder, era recuar, porque não seria fácil o que Jesus iria enfrentar. Então, o que eu e você estamos enfrentando hoje não é fácil lidar com a prostituição que reina no século 21. Ou seja, hoje em dia você sai na rua, as mulheres andam pelada na rua. Então, você lidar com certos tipos de situação hoje em dia não é fácil. Agora, se você está com a sua vida na presença de Deus, começa a ficar mais simples. Você consegue ter mais forças para dizer não ao pecado. Hoje em dia eu tenho força para dizer não ao pecado, entendeu? Eu tenho internet na minha casa, eu tenho 2 aparelhos celular. Se eu quisesse viver afogado em pornografia, eu viveria. Entendeu? Mas eu não vivo mais. Por que eu não vivo mais? Porque a cada dia eu estou buscando de Deus. A cada dia Deus ele tem me instruído no caminho correto. A cada dia Deus tem me direcionado a fazer as coisas da maneira que Ele quer. Correto? Muito obrigado a todos pela atenção, pessoal. See you next video.